Divino Mestre Jesus, amigo, irmão de todos nós, agradecemos por mais esta oportunidade que nos é oferecida, permitindo-nos aqui no contato com os teus mensageiros, nossos mentores e amigos espirituais, estudarmos em conjunto um texto extraordinário de Moisés, livro de Gênesis, que a doutrina espírita fornece as chaves para o seu entendimento. Pedimos o amparo, a inspiração, a luz, para que nós realizemos o melhor ao nosso alcance, que o nosso estudo possa ser desenvolvido no clima do entendimento, da fraternidade, da compreensão, proporcionando a irradiação de bons sentimentos e bons pensamentos, e que todo esse conjunto vibratório possa favorecer os trabalhos espirituais da casa, principalmente os de hoje, os mediúnicos, e as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então, dando sequência aí ao nosso estudo de Gênesis, capítulo 2, hoje a partir do versículo 8. Não, 7. 8. Já estudamos os 7, 2 reuniões seguidas. 8. Vamos lá então, vamos fazer a leitura aqui a partir do versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. E este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio, Idekel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Nós, então, hoje, vamos estudar o versículo 8, que traz para nós o seguinte: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E plantou o Senhor. Evidentemente que aqui nós estamos trabalhando com aquela ideia de que Deus não exerce ação direta na matéria, questão 536b do Livro dos Espíritos. Então nós estamos aqui vendo que o Senhor aqui, na Terra, por exemplo, representa para nós é Jesus, aquele que é o tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido para modelo e guia, aquele de quem Paulo disse que ele é a mais perfeita imagem de Deus. Em João nós vamos encontrar a informação de que ele é o verbo do princípio, que no início estava com Deus e era Deus, que construiu também este mundo. Então o Senhor, para nós espíritos da terra, é Jesus,
e abaixo de Jesus os técnicos que trabalham em nome de Jesus, operando segundo a determinação divina, de cuja determinação Jesus é o porta-voz, intérprete. Então aqui é a preparação, plantou o Senhor, é a preparação do mundo para a nossa evolução, dos mundos, do universo, das muitas moradas da casa do Pai. Então esse é o trabalho da misericórdia que nos antecede. E plantou o Senhor Deus um jardim. Então esse jardim é uma parábola, uma figura que indica a terra. Terra preparada para o homem que veio para lavrar essa terra. Interessante nós notarmos aí é que não se trata de um deserto, mas é um jardim. Então o Criador não preparou um deserto, preparou um jardim, que o jardim oferece todas as condições, todos os recursos. Quando você imagina, você pensa no jardim, já está todo ali, com plantas, flores, isso aqui. Sim, é o jardim divino. Hein? Não, porque que A fala, terra. para lavrar ainda, então dá a impressão que não tem nada. Porque o jardim da natureza, preparado por Deus, é perfeito. Tem todos os recursos. O jardim que nós elaboramos, ao qual você está se referindo, nós elaboramos segundo o interesse. Uma planta assim, uma flor assada. Segundo o interesse. Esse jardim não, esse aqui é abrangente. Já tinha tudo. Ele é capaz de agradar todos os tipos mais heterogêneos. Os alimentos adequados para todos, os animais, os homens. Quase que um Éden. O Éden é o trabalho nosso. O Éden, nós vamos estudar isso, nós vamos ver. O Éden é o nosso trabalho. Nós vamos ver isso com calma. Porque qual a diferença de jardim para Éden? Então, nós vamos notar que não se trata de um deserto, mas de um jardim com todos os recursos para se tornar um Éden. Certo? Porque o Éden é algo mais do que o jardim. O jardim é o jardim da natureza. Então nós temos que ainda elaborar abrigo, um calçado para você poder trafegar nesse jardim sem machucar o pé, proteção contra mosquitos, certo? Proteção para a cabeça, e vai por aí. Preparar remédios com os recursos fitoterápicos ali nos vegetais, e vai por aí afora. Então, o jardim que vai se tornar um Éden. Então, a plantação do jardim é operada por elementos provindos da misericórdia divina, que nos precederam. Porque, por exemplo, nós aprendemos com os Espíritos e com João, primeiro com João, e depois com os Espíritos que confirmam João, que Jesus é o Espírito que elaborou a terra. Embora nós vamos encontrar aí elementos no terreno do esoterismo, da parapsicologia, que não concordam com esse tipo de informação e até menosprezam Jesus, colocam Jesus num plano secundário, num plano inferior, por um preconceito, até contra a ideia religiosa, sem levar em consideração, por exemplo, que a religiosidade é um sentimento inato, é natural na humanidade. Nós vamos aprender aqui estudando o Livro dos Espíritos que o sentimento da religiosidade ele não é fruto da educação. Se fosse fruto da educação, nós não iríamos encontrar esse sentimento entre os selvagens.
entre os homens primitivos. Então, é um sentimento inato, decorrente da própria experiência direta do espírito com a natureza e em função de que todos nós já trazemos em nós a herança divina. Como as leis da natureza. Da criação. As leis de Deus, né? Da consciência. Isso também eu acho que está. Exatamente. Porque é o seguinte, as leis de Deus, elas são implantadas, elas já estão em nós como sementes potenciais, tá? E elas vão sendo desenvolvidas pelo princípio inteligente ao longo da evolução, sendo desenvolvidas. Então, nós podemos chamar de os instintos de leis naturais. Lei de conservação, lei de destruição, lei do trabalho, lei de sociedade, lei de reprodução, a lei de adoração, tudo isso são instintos que nós desenvolvemos na experiência evolutiva, mas que já estão em nós como potenciais a serem desenvolvidos. Então, quando nós aprendemos com os Espíritos que a lei de Deus está escrita na consciência, aí nós já estamos lidando com um processo na faixa da humanidade, quando a razão se abre, que nós vamos então compreendendo o que são as leis naturais, que são as leis de Deus, e vamos então compreendendo a lei de causa e efeito, por exemplo, a lei do retorno. Tudo que fazemos tem uma consequência. Os profetas, os reveladores, têm aquele objetivo de antecipadamente nos revelarem essas leis para acelerar o passo da evolução, que é o contato social. Ele acelera a evolução, por isso que é importante o contato social. Sem o contato social, o conhecimento da lei ia ser muito demorado, o progresso ia ser muito complexo se nós vivêssemos isolados uns dos outros. O progresso seria muito complexo. Então, à medida que nós vamos compreendendo as leis, então elas vão se instaurando na consciência. Porque até o momento que nós não conhecemos, não temos consciência da lei, nós estamos no estado de nulidade moral. Já temos estudado esse assunto aqui. Por exemplo, na questão 954 e 55. Por exemplo, 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade e não havendo intenção, ou consciência perfeita da prática do mal. Porque nós que já detemos um conhecimento já bem avançado das leis divinas, dos mandamentos, certo? Nós já temos uma consciência perfeita até dos detalhes da prática do mal sutis, que para muita gente não é ainda o mal. Como, por exemplo, pensamento complexo que a gente sente tem de vez em quando, certo? Nós já sabemos que aquele pensamento é complexo, que representa o mal interior, concorda? Mas tem muita gente que não tem consciência desse tipo dessa nuance do mal. Não tem. E está levando a sua vida. Então, aqui, na questão 955, os espíritos tratam da nulidade moral. Está escrito aqui, ó. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio
as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos homens, dos maridos, obedecem a um preconceito, e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, em a sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Então, existe uma diferença entre a lei está escrita na consciência, está mais vírgula. Nós temos que ter a consciência da lei, e essa consciência da lei, entendimento pleno, só na faixa da humanidade. Porque antes nós vamos seguindo a lei de forma natural. Paulo já tratava desse assunto. Ele dizia assim, aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. No caso aqui, estava se referindo aos mandamentos. Mas os mandamentos são diretrizes de segurança para domarmos as inclinações, mas que são as tendências instintivas. Então a lei, na verdade, a grande lei que norteia as nossas vidas, na verdade, é o sentimento. Emmanuel diz isso num dos seus livros, no sentimento reside o controle da vida. No sentimento reside o controle da vida. Então, quando nós não temos o conhecimento da lei, como nós estamos aqui estudando, os mandamentos, os sentimentos definem as nossas ações na vida, na pauta das circunstâncias, dos acontecimentos. Não tem uma música que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Isso aí é a expressão de uma verdade em que todos nós operamos quando não estamos em nulidade moral. Nós vamos seguindo os instintos. Por isso que não tem culpabilidade. Por isso que não tem culpabilidade. Quando é que começa, então, a surgir a culpa? Quando nós começamos a ser informados sobre a lei, mas não apenas quando nós somos informados, é quando a consciência homologa a lei. Homologa. E você pratica, né? Que você interioriza, homologa, concorda. Aí você vai partir para mudar os seus sentimentos segundo aquela diretriz. Então, quando nós encontramos lá nos mandamentos, não matar, não roubar, não cobiçar, essas são diretrizes para domar as inclinações más, que são inclinações que nós trazemos na faixa da humanidade, que na origem não são más, porque os animais não são maus. Os animais roubam as coisas uns dos outros. Não é isso que acontece no reino da natureza? Os animais não tomam uns dos outros as coisas, os territórios, os parceiros, não tomam? Não matam para comer? Então, nós quando entramos na humanidade, na faixa da razão, nós estamos com todas essas ferramentas da evolução desenvolvidas, são ferramentas da evolução. Até porque essa questão aí dos animais, né, é para equilíbrio da natureza, né, também. É porque é uma decorrência natural dos instintos naturais. Precisa alimentar, precisa viver, precisa reproduzir, precisa ter um território, precisa encontrar alimento. Então o animal segue um instinto,
que o princípio inteligente foi desenvolvendo ao longo das eras. Ao longo das eras. Então, entrando na faixa da humanidade consciente, nós não podemos mais matar o próximo como era permitido na primitividade. Na primitividade, o que predominava era a lei do mais forte, a autodefesa. Você tinha o direito de matar para se preservar. Preservar a sua família. Preservar o seu território. Certo? Mas na faixa da humanidade, da consciência desperta, existem as leis para regular as relações. Então nós não podemos mais matar, porque o direito que eu tenho de viver, o próximo tem. Então eu não tenho o direito de tirar a vida do próximo por um capricho meu, por um desejo que eu tenha. O problema não está tanto em matar, está no livro dos Espíritos. O problema não é tanto em matar, o problema é interromper a evolução de alguém. Porque o problema está no coração de quem mata. O problema, o mal está no coração de quem mata. O desvio do sentimento. Depois que eu conheço a lei, não matarás. Homologuei na minha consciência. Concordo com a lei. E se eu continuo matando por caprichos, porque eu cobiço o que não é meu, certo? Então eu já estou criando repercussão negativa para mim. E sou instrumento do escândalo. Então, até esse momento do entendimento da lei, nós estamos em nulidade moral. Não temos a intenção, vocês estão percebendo? Nós seguimos o que aprendemos na natureza. É o que acontece na evolução. Agora, a inclinação se torna má quando eu, já conhecendo que a inclinação, lei de conservação, é uma inclinação que nós temos que conservar, buscar o melhor para nós na vida. Todo mundo não busca o melhor? Aprendemos isso lá na natureza. Quando nós buscávamos o melhor alimento, a melhor caça, o melhor território, o melhor parceiro, o melhor caminho, ferramentas da evolução. Então hoje, entrando nesse terreno da conhecimento da lei, com Jesus, nós vamos ouvir Jesus que diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então nós não vamos mais buscar apenas as coisas materiais como fazíamos na primitividade. Nós agora vamos buscar primeiro o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Jesus vai dizer, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Aí já complicou para nós, não complicou? Porque nós queremos coisas. Agora eu tenho que buscar algo abstrato. Então o reino de Deus é estado de espírito. Então buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que é que Jesus está falando o que para nós? Buscando aqui uma conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai primeiro o reino de Deus, amai-vos. E a sua justiça, instruí-vos. Amai-vos, instruí-vos. Então, não mais amar coisas, amar pessoas e nos instruir. Então, é a etapa que nós agora estamos vivendo. Então, a consciência da lei vai depender da homologação da lei na própria consciência. Porque nós podemos passar várias existências tendo contato com a lei, mas não estamos nem aí para ela.
Certo? Quantos de nós aí frequentamos os templos, ouvimos lá as pregações, mas nós só íamos lá para cumprir uma convenção social. Mas estava lá escutando, não é? Mas aquilo não tinha eco Exato. no coração. Saí dali para a vida normal. Mas um dia a consciência homologou. A partir daí, então, começa a responsabilidade, a culpa. Tanto que André Luiz vai dizer para nós no livro Ação e Reação que nós recebemos a coroa da razão após a iluminação. Nós só somos responsabilizados depois de receber a coroa da razão. Até lá o que nós vamos fazendo é lei. Você mata, morre, mata, morre, mata, morre. Você rouba, é roubado. Percebeu? Rouba, é roubado. Até que um dia a pessoa... Peraí, eu preciso mudar essa situação aqui. Está muito doloroso isso aí. Você sai da lei da ação e reação. Exatamente. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, nós aqui estamos buscando, então, configurar, transformar esse jardim no Éden. Por quê? Porque nós aqui, a humanidade consciente, ela fez confusão no jardim, não fez? Destruição ambiental, desequilíbrios aí de todo tipo na natureza, não é isso? Então nós desequilibramos o jardim. Recebemos o jardim, recebemos também a informação da lei, que é para preservar aquele jardim exterior e desenvolver no mundo íntimo o jardim interior. O jardim interior. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Aqui nós temos uma figura, um símbolo. Por quê? Nós podemos desdobrar aqui o jardim, a terra, e o Éden, o mundo mais avançado. Então nós estamos lidando aqui com o fenômeno da enxertia. O que é o Éden? O Éden é o jardim aprimorado. Não é o que nós aprendemos com o Livro dos Espíritos? Quando nós estudamos a questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? São 3 pontos. São 4 pontos. Primeiro, Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Primeiro ponto. Para uns é expiação. Para quem é expiação? Para quem desviou da rota da perfeição. Desviou da rota. Vinha evoluindo naturalmente. Chegou na faixa da humanidade. Pensamento contínuo. A razão se abriu. Então chegou a enxertia divina dos mais avançados, trazendo a noção da lei, certo? Para desenvolver, iluminar a razão. Mas quando nós conhecemos a lei e não queremos amar o próximo, a gente elabora o desvio. Desvia do roteiro original. Percebeu? Que é o bom sentimento. O roteiro original qual é? Fazer bom uso dos instintos naturais. Para fazer bom uso dos instintos naturais, nós temos o quê? As 10 diretrizes de segurança trazidas por Moisés. Para fazer bom uso dos instintos naturais. Certo? Se eu não concordo, não faço bom uso, não concordo com aquelas diretrizes, depois que a consciência homologou, significa que eu quero continuar na primitividade.
roubando, matando, cobiçando, adulterando, certo? Então, eu elaborei o desvio. Então, para quem elaborou o desvio, expiação. Então, vamos lá, perfeição. Para todos é objetivo alcançar a perfeição. Para uns é missão. Para os que se desviaram desse roteiro da perfeição. Para outros, missão. Para quem está no roteiro certo da perfeição. Certo? Na linha chamada evolução de linha reta. E não é ser bonzinho o tempo todo, não, tá? Porque quando a gente começa a aprender sobre a lei, você está lendo? Quando a gente começa a aprender sobre a lei, a gente concorda com aqueles dispositivos ali, não matar, não roubar, até eu conseguir refrear aqueles instintos, ainda vou cometer erros naturais. Naturais, tá? Porque quando é que o espírito deixa de cometer erro? Só quando ele se torna perfeito. Enquanto ele não é perfeito, ele erra. O erro é natural, amigos. Enquanto tiver caminho, isso é possível, né? Nós não podemos mais ter o quê? Intenção de errar conscientemente. Por isso que os espíritos definem que a intenção, nós acabamos de ler aqui, que a intenção é tudo. Vamos voltar na questão 954? 154. Não há culpabilidade em não havendo intenção. Você está dirigindo o seu carro. Você está com a intenção de vir para a fraternidade, de ir para o trabalho, fazer uma viagem em família. Atropela alguém, a pessoa morre. Você é culpado? Não, você não teve intenção. Você teve intenção, gente? Teve intenção de matar a pessoa? Às vezes você viu só de instrumento. Agora, para o religioso, ele está lascado. Ele vai na outra encarnação e vai morrer para ele poder pagar. Não é assim que funciona. Se não teve intenção... O exemplo, que é o exemplo? Pergunta que Kardec fez sobre a guerra. O soldado que mata na guerra é culpado? O que os espíritos responderam? Não. Tá cumprindo. Não. Não, pois é, porque muitos estão cumprindo ali ordens. Eles estão cumprindo Mas ordens. se matar com crueldade, Vai ser responsabilizado pela crueldade. isso. Percebeu? Mas ele não é culpado pela morte. Não. Eles nem queriam pagar. Exatamente. Ele está cumprindo um dever. É. Você está cumprindo um dever de defender sua pátria. Defender os seus concidadãos que estão em casa. As mulheres, as crianças, os idosos que estão em casa, que ficaram em casa. Não é isso? Conto com você para defendê-los de invasores. De acordo? Então, a intenção é tudo. Então, a intenção tem um poder muito grande. A boa intenção, nós temos que aprender a cultivar a boa intenção. Aí vai ter aquele que vai dizer, de bem intencionado, o inferno está cheio. Isso é mentira. Isso é uma sabedoria popular, em termos de que aprendemos com o Espiritismo, é mentira. Por quê? Primeiro aspecto para mudar é melhorar a intenção. Se não melhorar a intenção, não muda. A intenção é o propósito. Intenção de não cometer erros. Mas nós vamos cometer erros de vez em quando. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, gente. Então é preciso ter paciência, precisa ter calma, precisa aceitar, admitir os erros, pedir perdão pelos erros, pedir desculpa pelos erros. Porque quem acha que não erra e quando erra não pede perdão é orgulhoso, é vaidoso. Então, isso é importante, a intenção. Então, para todos é objetivo alcançar a perfeição. Para quem se desviou é expiação. Para quem está na linha reta é missão. E para todos, tomar a parte que nos toca na obra da criação. Então, tanto para quem está em expiação, quanto para quem está em missão, esse quarto ponto vale para todos. Tomar a parte que nos toca na obra da criação. Então, nós temos aqui um jardim a ser trabalhado.
para ser aperfeiçoado e transformado num Éden. Porque o jardim está lá bonito, a floresta amazônica. É um jardim maravilhoso, já viram as imagens? Jardim maravilhoso. Vai andar lá. Chove 24 horas por dia. Mosquito aos bilhões. Serpente para todo lado. Onça. Espinho. Taturana que sapeca no... Mas às vezes é o que mantém aquilo ali vivo. também. Castanha que cai Tem que no... ser. Castanha que cai... Calma, calma. Extrapola não. Não extrapola. Castanha que cai na sua cabeça. Certo? O que está precisando? Aperfeiçoar, transformar no Éden. Então, precisa de um sapato, precisa de uma roupa, precisa de uma proteção para a cabeça, precisa de um repelente de inseto. Perceberam? Precisa de um meio de fazer uma estrada para locomover melhor ali dentro. Aí precisa do veículo, certo? Do avião. Isso é o Éden. Computador, telefone celular, óculos. Isso é o Éden. É trabalho do nosso aperfeiçoar. Perceberam? O que é jardim, o que é Éden? Casa adequada, com todos os recursos. Não é uma maravilha ter uma casa com todos os recursos possíveis para facilitar o nosso progresso moral? É lamentável que todos não possam ter, mas isso vai ser resolvido no tempo, porque a desigualdade social não é lei da natureza, certo? Questão 806, nós temos que dar uma passadinha lá, porque nós estamos aqui trabalhando com a ideia de jardim e de Éden, para melhorar. Para muitos de nós, a Terra já é um Éden, certo? Nós estamos aqui na casa espírita, estudando espiritismo. Temos automóvel que nos traz para cá. Temos o chuveiro que nos proporcionou um banho quentinho e gostoso. O fogão para fazer o alimento. Não temos? A cama para repousar. Mas tem muitos irmãos nossos que não têm. Então, é importante olhar o... Então é um Éden para nós, mas para os outros não é nem jardim, porque os irmãos egoístas transformaram no inferno a vida dos outros irmãos. É pior. Os mais gananciosos, os mais espertos, os mais poderosos distorceram. Então, a questão 806, que nós aqui de vez em quando trazemos à baila, porque ela nos dá a oportunidade de ir pelo raciocínio reverso, compreender o que os espíritos querem nos dizer nas entrelinhas. É 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Porque quando a terra era o jardim, lá no mundo primitivo, todos os homens tinham as mesmas condições sociais, não tinham? Tinham ou não tinham? Tinha. Todos viviam da mesma maneira. Com o tempo, fomos desenvolvendo a ganância, a cobiça, o egoísmo, que são as imperfeições, que não haviam no princípio. No princípio, havia os instintos naturais. Com o desenvolvimento intelectual, começamos a sofisticar os instintos, a abusar dos instintos. Questão 807. Que esse deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições atuais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Está aqui, ó. É?
Então, não é obra do homem, não. Então a desigualdade das condições sociais não é obra de Deus, é obra do homem. Isso tem que ser bem entendido por nós. Porque dizem assim, não, mas se pegar a riqueza e distribuir para todo mundo, no mundo atual, vai dar distorção, vai, porque é um mundo de expiação e prova que ainda tem os espertos. Mas no mundo de regeneração e no mundo ditoso, haverá só de desigualdade hierárquica. Desigualdade hierárquica. Onde a gente aprende isso? Nosso lar. Quem é o cara que mais trabalha em nosso lar? Governador. Governador. É o que mais trabalha. A irmã veneranda não era a que mais trabalhava? Também? Quando eles não vão para a alta esfera para estudar, eles vão trabalhar com os irmãos nas zonas inferiores. Então, nos mundos superiores existe apenas desigualdade hierárquica, não social. Porque sempre vai ter que ter, né? Não tem Hierárquica. como não ter. Sim, mas a social não. A social não. Estou falando hierárquica. Sim. Social não. Social não. Só nós aqui, extremamente egoístas, é que achamos que a condição social que temos hoje na Terra vai permanecer para todos sempre, não vai. Então aqui, ó, aí a pergunta A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Então desigualdade não é lei eterna. A lei é igualdade. Quando a gente estuda lá as leis morais, não tem lá lei de igualdade. Entendeu? Não enche a boca para falar da lei de igualdade. Consequentemente, não tem lei de desigualdade. Porque a desigualdade é provocada pelo homem. O homem, aperfeiçoando-se, naturalmente vai eliminar a desigualdade. Porque ele vai entendendo o direito do outro, compreendendo que o outro tem as mesmas necessidades, os mesmos direitos, merece as mesmas regalias, vamos colocar assim para a gente entender. Certo? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Então, por exemplo, o que é desigualdade do merecimento? Um espírito mais evoluído, no mundo melhor, vai ter uma casa melhor do que um pouco hierarquicamente, mas aquela casa está ali abaixo, não vai ser um barraco. Não vai ser uma tapera. Isso é uma morada digna. E outra coisa, e o importante, né, enfatizar que ali naquele momento, aquele sentimento do orgulho, da inveja, a pessoa não vai poder ter. Se ela tiver esse sentimento, não vai conseguir permanecer. Não permanece, porque... Vamos falar nosso lar, né? Porque pode ser nosso horizonte, qualquer que seja. Então, há essa aceitação, esse entendimento, né? Quando André Luiz, quando eles foram a primeira vez lá na música, ele não pôde ir. Ele ficou com a dona Laura. Sim. Porque ele não tinha bônus horas ainda para poder ir. Entendeu? Imagina a gente... Esse bônus horas significa que ele não tinha as qualidades... Também. Porque o bônus hora... Até para poder ir, né? Ele é em função da qualidade. Como ele não tinha ainda qualidade... Isso. Não tinha merecimento. Não tinha merecimento. Porque ele tinha que ter uma qualidade, sentimentos mais apurados para poder entrar lá e não causar perturbação. Até na questão da música, né? Exatamente. Eu falo assim, que é uma coisa tão sutil, né? Sim. Eu falo assim, nós aqui temos que começar a nos afeiçoar com música mais tranquila, mais orquestrada, né? Porque senão você vai para um lugar onde só tem esse tipo de música
vai irritar o espírito. Você não vai dar porque conta. O espírito não aguenta, quer funk, quer não sei o quê, quer barulheira, É, rock, pauleira. exatamente. Aí causa aflição. Ó, Uma coisa simples, né? sim. Agora falando daquela questão que eu estava comentando com vocês, do desvio. O assunto aqui é meio. A gente tem que aprofundar mesmo, ó. Será substancialmente mau princípio originado das paixões, embora esteja na natureza? Não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Como foi posto no homem? Pela evolução, pelas encarnações. Qual é o princípio das paixões? Os instintos. Os instintos. O abuso do instinto de conservação, egoísmo. Então, as diretrizes morais que aprendemos com Moisés são reguladoras dos abusos pela vontade. Eu tenho que ter vontade de aplicar, certo? A chamada fé. Eu preciso ter fé nos 10 mandamentos. Mas a fé por espírita, nesses 10 mandamentos, qual que é? Os espíritos ensinam sobre o que é fé aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. Fé transporta montanhas. Capítulo 19, 18, 19. A fé transporta montanha. Item 12. A fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então eu tenho que... Qual que é a minha primeira... Depois que eu tomei conhecimento dos 10 mandamentos, a vontade básica qual que é? Que esses 10 mandamentos sejam cumpridos na minha intimidade. A fé é a vontade de querer. Querer o quê? Vontade de querer. O que é que eu quero? Eu quero continuar escravo das emoções, dos sentimentos, ou eu quero avançar, quero progredir? Eu quero progredir. Então eu preciso aplicar disciplina. Qual é o código da disciplina? Basicão, 10 mandamentos. A gente conseguir praticar os 10 mandamentos, nós melhoramos bastante. Tá difícil, eu não consigo decorar 10. Então Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas o que é amar a Deus na prática? Amar a Deus na prática é primeiro amar o próximo e depois respeitar os mandamentos. Perceberam? Mas a praticar os mandamentos significa amar o próximo. Então a coisa é fechada em si mesmo. Se eu busco minha intenção é amar o próximo, eu vou praticar o 10 mandamentos naturalmente. Agora, se eu ainda não consigo amar o próximo, mas eu quero avançar, então eu tenho que pegar os 10 mandamentos como disciplinador. E lá que eu tiver raiva do outro que eu quiser matá-lo, então eu tenho que... Não matarás. Refreando o instinto. Não é isso? Yes. Então nós estamos aqui no jardim, recebemos o jardim, mas complicamos o jardim, transformamos o jardim no inferno. E nós desenvolvemos guerras, armas, sistemas econômicos perversos, filosofias antifraternas, e o mundo está como está hoje. Veio Jesus para amar o próximo, praticar o bem, nos chamar a atenção para a bondade humana, foi crucificado. Aí hoje o que está acontecendo aí na humanidade? A ciência vem tirando Jesus do contexto, porque até o tempo que nós estudávamos, dizia-se antes e depois de Cristo.
Agora já está mudando. Antes da era comum e depois da era comum. Já estão tirando Jesus do contexto. Já tem muita gente de linhas da parapsicologia aí que menospreza Jesus. Não que nós não vê Jesus com esse olhar que há quem diga que o Espiritismo é uma seita, porque Allan Kardec entrou no terreno da religião. Não, Allan Kardec coordenou um ensino generalizado, concordante, universal dos Espíritos, que dizia a mesma coisa, em vários locais. Bom, os Espíritos estão dizendo que Jesus é o modelo e guia. Tipo, mas perfeito. E onde é que a gente vai encontrar, por exemplo, a autoridade de Jesus? Por exemplo, transfiguração de Jesus, em que ele conversa com Moisés e Elias. Autoridade. As curas, explicação dos pães e peixes, o apaziguamento da tempestade. Autoridade. Aparecer para Paulo, o principal rabino do Sinédrio, ao meio-dia. Autoridade incontestável. Não é isso? Então, por isso que Allan Kardec elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo, com base no que os Espíritos diziam. Os ensinamentos de Jesus, que são todos esses princípios aqui, retiramos da filosofia de Jesus. Todos eles. Então é por isso. Então, nós aqui estamos estudando esse assunto para consertar. Nós transformamos o jardim numa complicação para muita gente. Nós estamos aqui reencarnados para consertar. Que é a regeneração. Regeneração é o restabelecimento de todas as coisas, como elas deveriam ser. Como elas devem ser. Certo? Porque se o egoísmo e o orgulho serão banidos, porque aqueles que mantêm isso na Terra estão indo embora, então a Terra vai ser transformada naturalmente pelos bons que vão atuando na Terra. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente. Isso aqui é interessante, porque o Éden da banda do Oriente. Então, da banda do Oriente vem o quê? A orientação. O plano orientador. Na Bíblia, por exemplo, norte significa o plano norteador. O Oriente, o plano orientador. Plano da banda do Oriente, do plano orientador. Plantou porque já tinha conquistas intelectuais. Então ele era intelectualmente avançado. E pôs ali o homem que tinha formado. Esse homem que tinha sido formado em outras frentes, em outros orbes. Chegou para cá, porque aqui já tinha o homem. Já tinha o homem aqui, o homem biológico. Agora, o homem formado para lavrar a terra, se recordam no versículo 5? Que não havia homem para lavrar a terra? Vamos recordar? Versículo 5 do capítulo 2. Vamos lá. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então você precisa formar. O homem para lavrar a terra é o que tem conhecimento técnico. O que estava evoluindo aqui não tinha conhecimento técnico para lavrar a terra. Ele já sabia utilizar ferramenta para lascar a pedra, já tinha dominado o fogo, já tinha desenvolvido a roda, por exemplo,
Mas para lavrar a terra tem que ter conhecimento técnico. Tem que ter, no mínimo, saber o que é uma enxada. Então, os que vieram de fora, de outro lado para cá, já estavam construindo aviões, enxada é moleza. Computadores, aviões, não é o que está acontecendo na Terra hoje. Não tem a turma que vai embora aí sabendo fazer computador, avião, automóvel. Enxada é moleza. Para chegar lá no mundo primitivo, daqui a alguns milhares de anos, desenvolver uma enxada é super tranquilo. O tempo. Porque para arar a terra você precisa primeiro de uma enxada. Do arado. Volver a terra. Exatamente. Foi isso? Então esse homem foi formado em outras frentes, mas não queria utilizar o recurso extraordinário nas suas mãos para favorecer e melhorar a vida dos seus irmãos. Não, queria massacrar os seus irmãos. Vamos estar aqui na questão, vamos voltar? 807. Vamos voltar aqui para 807. 807, o Espiritismo nos ajuda muito, né? Muito didático. 807. Se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos. Então, essa turma sabe construir tudo, mas não quer melhorar a vida do próximo. Não quer. Pensa em o enriquecimento próprio cada vez maior no ritmo exponencial. Então, vai embora. Vai levar o conhecimento que não quer utilizar para o bem, porque se fica aqui na Terra, ele continua fazendo, como os Espíritos dizem, confusão e desordem. Continua causando confusão e desordem. E pôs ali o homem que tinha formado. Não é? Então, esse homem que pôs ali o homem que tinha formado, nós vamos estudar com mais profundidade na próxima semana. Que Jesus nos permita estar de volta.